Dois amigos e duas crenças. Dois amigos crescem lado a lado, unidos por lembranças, risos e lealdade, mas separados por convicções profundas. Enquanto um encontra sentido na fé herdada de seus antepassados, o outro constrói sua visão de mundo guiado pela razão e pela ausência de crença. Quando acontecimentos inesperados colocam à prova suas certezas, perdas, escolhas difíceis e encontros marcantes, a amizade é desafiada a atravessar o terreno delicado das diferenças espirituais. Entre diálogos sinceros e silêncios carregados de significado, dois amigos e duas crenças revela que respeito, escuta e empatia podem ser pontes mais fortes do que qualquer divergência. Uma história sobre identidade, amizade e a busca universal por sentido, mostrando que caminhos distintos nem sempre impedem um mesmo destino, o de permanecer humano e fiel ao amor que une. Dois amigos e duas crenças. Elias e Daniel cresceram na mesma rua, dividindo a mesma bola gasta, o mesmo banco da praça e as mesmas tardes longas de verão. Elias era judeu, criado entre histórias antigas, festas cheias de símbolos e perguntas que atravessavam gerações. Daniel era ateu, curioso por natureza, apaixonado por ciência e convicto de que o mundo podia ser explicado sem recorrer ao sagrado. A amizade deles nunca precisou de rótulos. Quando crianças, discordavam sobre quem era o melhor jogador do mundo. Mais tarde, discordariam sobre o sentido da vida. Mas sempre voltavam a conversar. Já adultos, reencontraram-se na mesma praça da infância, agora com bancos novos e árvores mais altas. Daniel chegou primeiro, com um café na mão e um cansaço nos olhos. Elias veio logo depois, trazendo consigo um silêncio sereno. Ainda acredita? Perguntou Daniel sem ironia, apenas curiosidade. Elias sorriu antes de responder. Ainda questiono. E você, ainda não acredita? Ainda questiono também, respondeu Daniel. Sentaram-se lado a lado. Daniel falou do trabalho, da pressão, da sensação de que tudo era muito grande e ao mesmo tempo vazio. Elias falou da família, das tradições, da forma como a fé não apagava as dúvidas, mas ensinava a conviver com elas. O que te sustenta quando tudo parece sem sentido? Perguntou Daniel. Elias pensou por um instante. A ideia de que faço parte de uma história maior do que eu. E você? As pessoas, disse Daniel. Conversas como essa. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja. Nenhum dos dois tentou convencer o outro. Não houve debates acalorados nem conclusões definitivas. Apenas dois amigos, reconhecendo que caminhos diferentes podem caminhar lado a lado. Daniel percebeu que a fé de Elias não era cegueira, mas esperança. Elias entendeu que o ateísmo de Daniel não era frieza, mas honestidade intelectual. Quando se despediram, não haviam mudado de crença, mas algo havia mudado. Ambos voltaram para casa mais leves, certos de que respeito e amizade podem ser pontes mais fortes do que qualquer diferença. E naquela noite, cada um à sua maneira, agradeceu pela mesma coisa, a presença sincera de um amigo. Nos dias seguintes, aquele encontro ficou ecoando na mente dos dois. Daniel passou a observar as pessoas com mais atenção. No metrô, via rostos cansados, mãos entrelaçadas, olhares vazios e outros cheios de expectativa. Pensou em Elias dizendo que fazia parte de uma história maior. Ele não acreditava em Deus, mas começou a se perguntar se a humanidade como conjunto não era essa história maior. Elias, por sua vez, retomou antigos textos que aprendera desde criança, mas agora os lia com os olhos marcados pela conversa. Percebia que a fé não precisava ser um muro, e sim uma janela. Daniel o havia ensinado sem perceber que perguntas sinceras também eram uma forma de reverência. Algumas semanas depois, voltaram a se encontrar. Dessa vez foi Elias quem chegou primeiro. Levava consigo 2 cafés.
Aprendi algo com você, disse ele, entregando um copo a Daniel. Isso me assusta, brincou Daniel, sorrindo. Aprendi que fé sem escuta vira orgulho. Daniel ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu. E eu aprendi que negar Deus não me livra de buscar sentido, só muda o caminho. Caminharam pela praça, agora iluminada por postes antigos. Falaram sobre injustiça, dor, guerras e também sobre gestos simples de bondade que quase ninguém nota. Elias falou do dever de reparar o mundo. Daniel falou da responsabilidade humana de cuidar uns dos outros, já que para ele não havia um plano divino que corrigisse tudo no final. Em algum ponto da conversa, perceberam que usavam palavras diferentes para tocar em valores parecidos: justiça, compaixão, dignidade. Antes de se despedirem, Daniel disse: talvez eu nunca acredite como você. E Elias respondeu: talvez eu nunca pense como você. Ambos sorriram, porque já tinham entendido algo essencial. A amizade deles não existia apesar das diferenças, mas por causa da coragem de respeitá-las. E enquanto seguiam caminhos distintos naquela noite, cada um carregava a mesma certeza silenciosa. O mundo se torna um pouco mais humano quando dois amigos escolhem ouvir em vez de vencer. O tempo seguiu seu curso, como sempre faz, sem pedir permissão. Meses depois, Daniel recebeu uma ligação no meio da madrugada. Sua mãe havia sido internada às pressas. No hospital, entre corredores frios e relógios lentos, ele sentiu algo que não sabia nomear. Não era fé, era impotência. Sem pensar muito, enviou uma mensagem curta para Elias. Estou no hospital. Não sei o que fazer. Elias não respondeu com explicações nem conselhos. Apenas apareceu. Sentou ao lado de Daniel em silêncio, respeitando o peso daquele momento. Quando a madrugada avançou, Elias murmurou uma antiga oração, quase como um sussurro. Daniel ouviu tudo. Não sentiu conversão, mas sentiu consolo. Você acredita mesmo que isso muda algo? Perguntou com a voz quebrada. Não sei, respondeu Elias com honestidade. Mas muda a mim. E às vezes isso já é muito. Alguns dias depois, a mãe de Daniel se recuperou. A vida voltou, ainda frágil, mas viva. Daniel agradeceu aos médicos, à ciência, ao acaso. E num gesto que surpreendeu até a si mesmo, agradeceu também a Elias. Meses mais tarde, foi Elias quem enfrentou a perda. Um parente próximo faleceu, e o luto trouxe perguntas antigas. Dessa vez, foi Daniel quem esteve presente. Não falou de explicações cósmicas, nem de finais felizes. Falou de memórias, de risos, de tudo o que permanece mesmo quando alguém se vai. Você não acredita em vida depois da morte? Disse Elias. Não, respondeu Daniel. Mas acredito que ninguém morre por completo, enquanto deixa marcas de amor. Elias guardou aquelas palavras. Os anos passaram. Continuaram discordando. Continuaram conversando. Em aniversários, cafés, caminhadas e silêncios. Daniel nunca deixou de ser ateu. Elias nunca deixou de ser judeu. Mas ambos aprenderam algo que nenhuma crença sozinha havia ensinado: que a verdade pode ser buscada sem violência, que a fé pode coexistir com a dúvida, e que a amizade, quando é sincera, se torna um território sagrado, mesmo para quem não acredita no sagrado. E assim, dois amigos seguiram pela vida, não tentando provar quem estava certo, mas cuidando para não perder aquilo que realmente importava. Os cabelos começaram a embranquecer quase sem que percebessem. Daniel passou a dar aulas. Gostava de provocar perguntas, não respostas prontas. Sempre dizia aos alunos que pensar era um ato de coragem. Às vezes citava um amigo que o ensinara a escutar antes de discordar.
Elias tornou-se referência em sua comunidade. Não pelo rigor, mas pela sensibilidade. Dizia que Deus não se ofende com perguntas honestas, apenas com a indiferença ao sofrimento humano. Certa tarde, sentaram-se outra vez na velha praça. O banco era novo, mas o lugar era o mesmo. O silêncio entre eles não era constrangedor, era confortável. Se você tivesse que resumir a vida em uma frase, qual seria? Perguntou Daniel. Elias sorriu. Faça o bem, mesmo sem entender tudo. E você? Daniel pensou. Cuide das pessoas, porque é isso que fica. Ficaram ali até o sol desaparecer. Não houve despedidas dramáticas, apenas um abraço longo, verdadeiro. Nenhum dos dois chegaram a uma conclusão final sobre Deus. Mas chegaram a algo talvez mais raro. A certeza de que o amor, o respeito e a escuta sincera são valores grandes demais para caber em um único rótulo. E enquanto a noite caía, dois amigos provaram que a convivência entre diferenças não é o fim do diálogo, é o seu maior começo. Muito obrigada por permanecer conosco até o final deste vídeo. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, isso ajuda o canal a alcançar mais vidas. Escreva nos comentários o que Deus ministrou a você hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal Andando com Deus Dia a Dia, para caminhar conosco diariamente na palavra. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Amém.